Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques desta quinta-feira, a partir de agora. Câmara dos Estados Unidos aprova impeachment de Donald Trump. Processo agora segue para o Senado. Banco Central eleva a estimativa para aquecimento da economia brasileira em 2019 e 2020. O PIB da agropecuária também indica expansão. E depois do recorde na exportação de milho em 2019, a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais projeta recuo para 30 milhões de toneladas dos embarques do grão no ano que vem. E nesta edição, profissionais de mercado avaliam a tendência do preço do milho no próximo ano. Você vai ver também que o ministro da Economia, Paulo Guedes, descartou o retorno da CPMF e avalia criar imposto sobre transações digitais. Eu não quero esse troço. E todo mundo, o Congresso, a Câmara de Deputados também, eu não quero esse troço. Eu não quero esse troço, não quero esse troço. Então acabou. Se ninguém quer CPMF, CPMF não existe. Tudo isso e mais a partir de agora. O Mercado e Companhia já está no ar. A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais estima que no fim deste ano o Brasil vai ter embarcado 41 milhões de toneladas de milho, um novo recorde de exportação do grão aqui no país. No entanto, a ANEC projeta recuo nos embarques para o próximo ano. 41 milhões de toneladas, quer dizer, é um recorde absoluto, né? São cerca de 10 milhões de toneladas a mais do que o recorde anterior. Toda vez que você tem um salto desse, é bom, porque você finca um marco e uma confiança como um produtor capaz de suprir os mercados que estão aí. Então todo mundo sabe, não, qualquer coisa, é o Brasil que está lá. E você passa a ser respeitado como um grande fornecedor, né? Coisa que com o milho, esse grande respeito é de um tempo para cá, tá? Há pouco tempo atrás, quando a gente falava nos números de milho, os próprios ministros da ocasião não acreditavam que a gente fosse capaz de exportar tanto quanto a gente falava. E eu acho que seria um pouco prematuro você falar agora, mas que a gente é muito prematuro. Mas você teria que falar em alguma coisa acima de 30 milhões de toneladas. O milho está muito mais distribuído, né? Você tem o Irã, você tem o Oriente Médio, você tem a Coreia, entendeu? Então ele está bem distribuído pelo mundo inteiro, o que nos dá mais segurança. O que a gente tem medo é na parte de preço, que o milho precisa de preço, né? E tabelamento também, ele vai influir, o tabelamento vai influir muito mais no milho do que na soja, por causa do preço. O preço do milho é menos da metade do preço da soja. Bom, ou seja, né, que colocando um patamar de 41 milhões de toneladas com uma expectativa de embarques do grão neste ano de 2019, o que é um recorde, e projetando um fôlego menor para 2020, ali a partir de 30 milhões de toneladas no ano que vem a ser exportado. Agora vamos saber como é que fica o preço, porque essa também foi uma das questões apresentadas pelo presidente da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. Para ampliar a discussão sobre tendência de preço de milho, nós conversamos agora então com o Anderson Galvão, que é diretor da consultoria Celeris. Boa tarde, Anderson. Qual é a sua expectativa para preço? A ANEC afirma que as exportações vão perder ritmo em 2020. Você concorda? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos os telespectadores. Sim, a gente entende que, dado a firmeza de mercado interno, 2020 vai ser um ano onde o mercado interno vai ter mais ascendência sobre a exportação. E, da mesma forma, a gente acredita que o recorde desse ano de 41, talvez 42 milhões de toneladas, ele é de difícil sustentação no ano que vem. Exatamente pelo esse mercado firme para o consumo doméstico. Bom, dentro desse cenário, como vão ficar os preços? Kelly, a gente tem três elementos para a formação de preço do milho hoje, né? Primeiro, o milho com essa conexão de mercado externo, diga-se exportação, milho hoje também é dólar, assim como é na soja.
Então, num cenário que o dólar permaneça no patamar aí de R$4, alguma coisa próximo disso, a gente sim sinaliza firmeza de preços. Segundo cenário, demanda doméstica. China comprando mais proteína animal no Brasil, isso dando um fôlego extra para o setor de proteínas, maior demanda de mercado doméstico para proteínas. Então, a segunda parte do tripé de preços. E o terceiro é a indústria nascente do etanol de milho no Centro-Oeste. Né? Então, são esses três elementos que vão sustentar preços de milho no decorrer de 2020. Bom, diga pra gente, você projeta, inclusive numa conversa que nós tivemos, com a demanda interna firme e dólar acima de 4, prevê tendência de milho atingir R$60 por saca em 2019, Anderson? Isso, a gente vai para esse cenário com a seguinte condição, Kellen. A gente não pode esquecer que o plantio da safra de soja nesse ano foi um plantio mais comprometido por atrasos, janelas de plantio não tão favoráveis. Para a soja em si, a gente entende que há tempo hábil para recuperar a produtividade e tudo mais. Porém, a gente não pode negar que a janela de plantio do milho inverno, lá em janeiro, fevereiro do ano que vem, ela fica bastante apertada. E aí sim a gente vai ficar bastante dependente de condições de clima muito favoráveis aí no primeiro semestre de 2020 para assegurar uma safra de milho inverno na casa de 75, 80 milhões de toneladas. Dado esse cenário, qual é a recomendação para o produtor de milho no Brasil em termos de comercialização? Olha, Kellen, a leitura nossa é a seguinte: 2020 seguramente é um ano bastante promissor de preços. E tendo essa visão em mente, o entendimento nosso é o seguinte: o agricultor tem sim que fazer preço médio, tem que fazer umas travas, assegurar aquela história do custo de produção, isso não deixa de existir, ou seja, garantir risco, e sim ter certeza que 2020 é um ano que promete muita rentabilidade para o produtor de milho e, consequentemente, vendas bem escalonadas ao longo do ano. O que pode dar errado neste cenário de preço de milho alto em 2020 a ponto de não se confirmar a tendência? O que pode dar errado, na minha preocupação principal, é câmbio. Porque se a gente volta para um cenário de fluxo cambial extremamente favorável ao Brasil, investimentos, saldo de balança comercial e tudo mais, aprovação de novas reformas administrativas, tributárias e tudo mais, não é de se assustar de a gente voltar a falar de câmbio a 3,60. Então, câmbio a 3,60, sofre a soja, sofre o milho, sofre todo e qualquer commodity exportável. Então, acho que o grande risco que a gente tem hoje é câmbio. Se o real volta a se valorizar por alguma razão e essa possibilidade existe, o preço das commodities exportadas, incluindo soja e milho, tende a sofrer. Melhoraram as expectativas para a economia brasileira. Isso foi o que divulgou hoje um relatório de inflação do Banco Central, mostrando que a previsão para a expansão do PIB brasileiro para este ano passou de 0,9% previsto em setembro para 1,2%. Vejam aqui nesta tela. Já para 2020, a projeção também de crescimento, revisada de 1,8% para 2,2%. Para a agropecuária, o PIB que era previsto em 1,8%, agora em 2%. E para 2020, avançou para 2,9%, ou seja, quase 3% de crescimento. De acordo com o Banco Central, há indícios de que a economia está, sim, se recuperando, dadas essas indicações que você acabou de acompanhar. Vamos analisar estes dados? Para esta conversa está conosco Marcos Fava Neves, professor de agronegócio da USP e da Fundação Getúlio Vargas. Professor, muito boa tarde. Diga para a gente, você concorda com essa melhora no cenário econômico previsto pelo Banco Central? Qual é o fundamento que o Banco Central está enxergando e que você também enxerga para essas projeções? Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos vocês. Acho que nós não podíamos estar fechando essa última semana inteira do ano com uma notícia melhor, né? É uma notícia que cria mais oportunidades às pessoas e vem da percepção do mundo real. Nós já temos visto, quem tem circulado por aí, a economia em aquecimento. E, basicamente, estou muito otimista com o ano que vem por algumas características que estão presentes, e eu não vi presentes na minha carreira profissional quando eu chegava no dezembro, né? Que a inflação baixa, a taxa de juros baixa e o câmbio favorável, próximo de 4. Essas características todas
levam a um aumento da confiança do cidadão. E eu acho, Kellen, que a grande surpresa positiva que nós podemos ter no ano que vem e que nós não sabemos é o que a confiança do cidadão levado a uma insatisfação com o rendimento do dinheiro dele no banco, que ele acostumou nesse período todo, a um rendimento que o deixava satisfeito. Esse comportamento, que não tem paralelo na nossa história recente, é o que pode trazer uma surpresa mais favorável ainda para 2020. Ou seja, as pessoas correndo para investir na economia real e aí mover essa roda toda, criar oportunidades, né? Comprar imóvel em construção, movimentar os empregados da construção civil, que depois vão em restaurantes, enfim. Eu estou, assim, confesso para vocês que de toda a minha carreira profissional, tanto na economia do Brasil como no agro, é o ano que eu estou começando com a maior expectativa, que deve ser para nós o melhor. Lógico, desde que não aconteça nenhum desastre, né? Bom, e o que seria esse desastre que acabaria com toda essa perspectiva otimista na sua avaliação? Olha, hoje, os riscos que nós podemos ter aí, acho que o principal que afeta o agro brasileiro é o sanitário. Nós estamos com uma perspectiva estrutural, que eu costumo dizer, muito boa para as nossas carnes e para os nossos grãos, né? Aquela velha história do mundo crescendo, se urbanizando, enfim, o Brasil vai precisar produzir muito. Isso é estrutural. Conjuntural é o fato da peste suína africana na Ásia e na China e do conflito comercial entre China e Estados Unidos, né? Esses são agora. O Brasil vai ter uma produção boa, a um preço bom. A renda agrícola do campo foi anunciada agora quase 640 bilhões de reais. Mas o que pode acontecer? Um desastre de uma incidência de aftosa no Brasil, da peste suína africana chegar aqui no Brasil, né, de um mega acordo comercial entre o Trump e a China, que eu não acredito, algum acordo vai ter, mas não acredito num mega acordo. Isso seriam desastres que poderiam afetar essa boa perspectiva de crescimento que nós temos e que merece toda a nossa atenção para tentar evitar aqueles desastres que nós temos como tentar evitar. E, logicamente, um problema climático em cima da nossa safra, que ela vem vindo bem, mas principalmente na segunda safra de milho, seria outro desastre. Então, em não acontecendo esses desastres, vamos rezar para isso, teremos um ano muito bom, se Deus quiser. Rezar e trabalhar na questão sanitária, né? É isso que o governo, junto com a iniciativa privada, também já estão fazendo para que a gente evite esses riscos sanitários que colocariam em xeque todo esse otimismo e confiança de 2020, presentes para 2020. Voltando ainda para a macroeconomia, professor, a gente entendeu claramente qual é a sua mensagem em relação ao setor agropecuário. Agora, na economia, a gente viu uma melhora para 2019, também tem melhora para 2020, ancorados em vários fatores estruturais, como, por exemplo, as reformas. O que pode dar errado para frustrar tudo isso, que a gente espera que não aconteça? Eu acho que aí o risco é mais baixo, né? Porque há uma curva de aprendizagem já do governo, né? No segundo ano você vai sempre gerir melhor do que no primeiro. Nós temos alguns problemas que envolvem a família do presidente, mas ele aparentemente está blindado, ou seja, os mercados não reagiram negativamente a esse problema aí com o filho dele. E, de certa maneira, o protagonismo no Congresso, ao propor as reformas, né? Agora o presidente Rodrigo Maia disse que quer aprovar no primeiro semestre a importantíssima reforma tributária no Brasil. As privatizações caminhando de vento em popa, com o belíssimo trabalho sendo feito pelo ministro dos Transportes de maneira silenciosa, e as outras reformas que nós aprovamos esse ano e vamos aprovar no ano que vem, na minha opinião, jogam mais etanol na aceleração do Brasil, né? Ia falar gasolina, mas vamos ser renováveis aqui. Joga mais etanol ainda para a nossa aceleração. Eu vejo um risco baixo, eu vejo um risco mais alto no agro, em virtude das questões incontroláveis, né, do clima, pragas e doenças e a própria peste suína africana. Se Deus quiser, não vem. Mas na economia, eu vejo riscos mais baixos. Eu acho que o nosso crescimento como um todo está garantido para o ano que vem. E esse cenário todo se acelerando, que é as reformas, tudo que a gente falou aqui,
eu acho que o Brasil, na direção correta, ganhando velocidade, se Deus quiser, para essa geração que está vindo aí, nós vamos entregar um país com muito mais oportunidades, né? Graças a Deus. Que bom que todo esse otimismo se confirme para a gente ter um brilhante 2020. Os indicadores econômicos estão apontando nessa direção. A gente torce por isso também. Professor, obrigada pela presença. Uma boa tarde. Volte sempre. Boa tarde, um Feliz Natal a todos vocês e um ano 2020 com muita saúde e muito trabalho. Que seja maravilhoso para todos nós. Que assim seja. Obrigada. E a gente acabou de ouvir o destaque e análise do professor Fava Neves falando sobre a reforma tributária que aparece como uma prioridade para 2020, não só no governo federal, mas também no Congresso Nacional. E em coletiva de imprensa, o ministro da Economia, Paulo Guedes, descartou o retorno da CPMF, aquele imposto que incidia sobre movimentações financeiras no passado, lembra? Mas Guedes afirmou que está em estudo a criação de um tributo sobre transações digitais. Vamos acompanhar. Ao lado da equipe econômica, o ministro disse que o governo busca uma alternativa para atacar o rombo nas contas públicas, mas destacou que a recriação da CPMF está descartada. Mas e o negócio de CPMF? A CPMF virou um imposto maldito, já desde a campanha. O presidente falou assim, eu não quero esse troço. E todo mundo, o Congresso, a Câmara de Deputados também, eu não quero esse troço, eu não quero esse troço, não quero esse troço. Então acabou, se ninguém quer CPMF não existe. Segundo Guedes, para desonerar a folha de pagamento das empresas, será preciso criar um novo imposto. E para isso pode tributar o que ele chamou de transações digitais. O Brasil, dizia o presidente do Banco Central outro dia para mim, ontem ou anteontem, o Brasil daqui a um ano vai poder fazer uma opção de pagamentos com o celular. Você nem vai passar mais em banco, você vai pegar o seu celular, encostar no do outro cara e transferir o dinheiro de um para o outro. Então, como é que você vai tributar essa transação? Essa transação digital? Você precisa de algum imposto. Tem que ter um imposto que tribute uma transação digital. Já com relação ao PIS e ao COFINS, o governo pretende substituir os dois tributos por uma só contribuição. É o que explicou o secretário da Receita Federal, José Tostes Neto. A proposta seria a extinção dessas duas contribuições e a sua troca por uma contribuição sobre o valor agregado, que seria o IVA federal, incidente de forma geral sobre todas as receitas de bens e serviços de forma acumulativa, com uma alíquota geral incidindo sobre todas essas transações e permitindo o aproveitamento integral dos créditos na apuração do valor agregado, dentro do critério financeiro, diferente do que é hoje, que é o critério físico. De olho na reforma tributária, o ministro da Economia se reuniu com o presidente da Câmara e do Senado para acertar a criação de uma comissão mista, que vai conciliar as duas propostas, que tramitam no Congresso com a do governo. Nós vamos mandar as nossas propostas para a comissão mista. Eles vão estar juntos lá e aí nós já vamos mandar o nosso conteúdo lá para eles. Então, não é uma PEC. É tolice jogar uma terceira PEC para tumultuar o jogo. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.